A paz do Senhor Jesus. Esse é o vídeo de número 2, onde nós iremos tratar a respeito da criação da Bíblia. Estamos na criação do Velho Testamento. E esse é o segundo vídeo, parte 2, da criação da Bíblia. Nós estamos no Velho Testamento. No vídeo 1 nós falamos uma Bíblia foi passada de geração de Deus para o homem e depois escrito por Moisés. Falamos a respeito do cuidado de Deus em guardar, preservar a sua palavra na construção do tabernáculo, na arca do concerto. Isso nós vemos o cuidado de Deus lá em Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 10 a 16. Deus cuidando da palavra de Deus com a arca do concerto. Também está lá no Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 34, versículo 1. Levítico 26, versículo 14 em diante. Nós vemos aí as leis, os estatutos, e ficava tudo dentro da arca. Está lá em Levítico 26, versículo de número 46. Deuteronômio 10, versículo de número 2. Também nós vemos em Josué 23, versículo de número 6, que está escrito lá a lei de Moisés. Nós estamos no início da construção da Bíblia, o Velho Testamento. Nós iremos aprender como surgiu, de onde veio a Bíblia, a palavra de Deus. No tempo de Moisés ele morre, e após a morte de Moisés, Josué ele assume. E após Josué assumir, quando Josué assume, nós entramos no período após a morte de Josué, no período dos juízes. Saímos do período, e foi lá da inocência, e é de Adão. Não sabemos quanto tempo durou o tempo da inocência, mas após Adão pecar, saímos do inocência para o tempo da consciência, o homem conhecendo o bem e o mal, até entrarmos na era patriarcal, e é de Abraão. Entremos na era de Moisés e também na era de Josué, e é na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, quando eles se estabelecem na terra prometida, em Canaã, a terra é dividida entre a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E quando ele se estabelece em Jerusalém, na terra prometida, nós entramos agora na era dos juízes, e é após a morte de Josué. E nós temos aí vários juízes, como Débora, Jefté, está lá em Juízes, no livro de Juízes. Nós temos aí Gideão, nós temos Sansão e tantos outros, Então nós estamos na época dos juízes, na era dos juízes. E após a era dos juízes, entramos aí no último juiz, e é o filho de Ana. E a palavra nos diz que este juiz era sacerdote, profeta e juiz, por nome de Samuel. Ele é o último dos juízes. Nós saímos da era dos juízes e entramos na época da monarquia e a época dos reis. Nesse período já tinha escritas, várias escritas, e tudo isso ficava na arca do concerto. E nós temos aí na época dos reis, da monarquia, nós temos o Reino Unido. E vai ali do primeiro rei, por nome de Saul, até Salomão. É conhecido como Reino Unido. A época de ouro de Israel. Aí nós temos a construção do templo de Israel. Nós estamos aprendendo sobre a Bíblia. Como surgiu a Bíblia? De onde veio? Quem escreveu?
E nós estamos no Velho Testamento, início do Velho Testamento. Como surgiu? Então nós temos aí a época, né? Estamos na era da monarquia dos reis. Reino Unido, e vai de Salomão, e vai até Salomão, de Saul a Salomão. Reino Unido, época de ouro de Israel. E depois nós temos o reino dividido. Aí nós temos o período do reino dividido. E o reino dividido entre Roboão e Jeroboão, né? A monarquia nós temos lá no capítulo 10 de 1 Samuel, é bom citar o capítulo da Bíblia. Este período ele é dividido em duas partes, Reino Unido e vai de Saul a Salomão, sendo no tempo de Salomão conhecido como época de ouro de Israel. Reino dividido por Roboão e Jeroboão. E após o reino dividido, né, e Salomão ele pecou contra Deus, está lá em 1 Reis, capítulo número 11, lá tudo mostra lá o pecado de Salomão. E em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 ao 13, Deus avisa a Salomão que vai rasgar o reino, dividir, e o reino, né, e dar ao seu servo, o servo de Salomão, e é Jeroboão. E vai deixar uma tribo com o filho de Salomão, e é Roboão. Isso você vê lá em 1 Reis, capítulo 11 em diante. Nós temos o reino dividido, e é o reino do norte, Israel, com a sua capital em Samaria. O rei Jeroboão. E nós temos também o reino do norte, né, o reino do sul, desculpa, o reino do sul, e é Judá, com a sua capital em Jerusalém. O rei é Roboão. E Roboão tinha uma tribo e Deus deixou com ele. Então nós temos o reino do norte, né? Reino do norte é Israel, com a sua capital em Samaria. O rei é Jeroboão. E nós temos o reino do sul, Judá, com a sua capital em Jerusalém. E o rei é Roboão e uma tribo. Nessa época, toda a escrita, os provérbios, cânticos, tudo ficava dentro do templo de Salomão. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 ao 13. Como exemplo, né? E todo o ritual de adoração e sacrifício era em Jerusalém, no reino de Judá, onde reinava Roboão. Não irei citar os reis, né, do reino do norte ou reino do sul, mas nós temos vários reis. Tivemos no reino do norte e no reino do sul. Nós temos o rei de Israel, que foi Jeroboão, 1 Reis 12, 25 e 14, 20. Nós temos Nadab, 1 Reis 15, 25. Nós temos o rei Baasa, 1 Reis 15, 32 e o 16, versículo 7. Nós temos o rei Elá, 1 Reis 16, versículo 8. Nós temos Inri, nós temos Oni, nós temos Roboão, nós temos Abias. São vários, né, que reinava naquela época. E o reino do norte, Israel, 1 Reis 16, 29 e 22. Nós temos o rei Acabe. O reino do sul, Judá, em 1 Reis 22, 41 ao 50. E 2 Crônica 17, nós temos o rei Jeosafá. O reino do norte, Israel, né, e os seus reis, como Acazias, Jorão, Jeoacás, Jeroboão, Zacarias, Manaém, Salum, Pecaías, Menahem, Pecá, todos foram reis de Israel, do reino do norte. O vídeo é curto, nós iremos para mais um vídeo, e é o terceiro vídeo dando continuidade ao reinado dividido, o reino do norte e reino do sul e os seus reis, até chegarmos na construção da palavra de Deus, e é a Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para mais um vídeo. Me acompanha aí e vamos para o terceiro vídeo. Já já. Vamos postar o terceiro vídeo aí, falando mais um pouco. Terceiro vídeo falando desse assunto. Deus te abençoe em nome de Jesus.